Então, boa noite, meus noite. irmãos, minhas irmãs. Então, nós vamos continuar os nossos estudos da nossa segunda-feira. E vamos, então, pedir para a nossa Malvina que comece a leitura para nós da introdução do Evangelho. Pode ser, Malvina? E Pode depois ser. você, quando a gente terminar a leitura, você faz a oração também. Já vai estar, né? Tá bom. Aquela vibração, né? Então, vamos lá. Introdução. Objetivo desta obra. Podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos, os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objetivo de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre a qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças. Portanto, jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas, que sempre e por toda parte se originaram das questões dogmáticas. Aliás, se o discutissem nele, teriam as seitas encontrado sua própria condenação, visto que, na maioria, elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um a reforma de si mesmo, para os homens em particular. Márcia, você vai falar sobre o assunto? Pode falar, na hora que eu quiser, eu falo, faço a Tá abordagem. bom, então. Tá? Pode deixar. Vou mudar a pagininha aqui. Em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça é, finalmente, o acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é a que será objeto exclusivo dessa obra. Então, Toda gente... Oi. Então, o que ele está falando aqui para nós, né? Ele está dizendo que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele terá, né, por objeto exclusivo, o estudo da moral do Cristo, da moral evangélica. Ele fala aqui, né, que existem 5 partes nos evangelhos que os evangelistas escreveram, que está na Bíblia. Então, tem os atos da vida do Cristo, né, contando a história da vida dele, os milagres que ele fez, as previsões, né, e as palavras que a Igreja Católica tomou para fundamentar seus dogmas, né? O que é um dogma? Um dogma é uma afirmação que você faz e você não discute ela, você coloca ela como sendo simplesmente uma verdade, né? E o ensino moral. Então, todas essas outras 4 partes, ele está dizendo aqui que elas geram controvérsias, geram discussões, e discussões muito fortes, né? Por causa dessas controvérsias todas, é que a igreja fez a Inquisição, pessoas foram mortas, queimadas em fogueira, né? Então, Allan Kardec,
como ele é considerado bom senso encarnado, o que ele foi orientado pelos espíritos? A pegar só a parte moral, porque a parte moral, ela é incontroversa. Não tem ninguém que diga que amar ao próximo, fazer o bem, que isso seja controvertido, né? Então, por isso que ele diz que é essa parte moral que é o objeto exclusivo de análise, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Pode continuar aí, toda a gente, pode continuar. Toda a gente admira a moral evangélica. Todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer, ou firmados em certas máximas, que se tornaram proverbiais. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo. E menos ainda são os que compreendem e lhes sabem deduzir as consequências. A razão está, por muito, na dificuldade que apresenta o entendimento do Evangelho, que para o maior número dos seus leitores é ininteligível. A forma alegórica e o intencional misticismo da linguagem fazem parte que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces, sem as entender, isto é, sem proveito. Passam-lhes despercebidos os preceitos morais disseminados aqui e ali, intercalados na massa das narrativas impossível. Então, apanhar-se-lhes o conjunto e torná-los para objeto de leitura e meditações especiais. Então, Pode ele falar. está dizendo o seguinte, né? Que existe muita alegoria, muitas imagens, né? E fica difícil para a pessoa, às vezes, entender o sentido profundo daquilo, né? Então, mais à frente, ele vai dizer por que os espíritos vieram nos instruir a respeito de alguns pontos, né? Pode continuar. É certo que tratados... É certo que tratados já senão escrito de moral evangélica, mas o arranjo em moderno estilo literário lhe tira a primitiva simplicidade que, ao mesmo tempo, lhe constitui o encanto e a autenticidade. Outro tanto cabe dizer-se das próximas destacadas e reduzida à sua mais simples expressão proverbial. Desde logo, já não passam de aforismos privados de uma parte do seu valor e interesse pela ausência dos acessórios e das circunstâncias em que foram enunciadas. Para olvidar a esses inconvenientes, reunimos nesta obra os artigos que podem compor, a bem dizer, um código de moral universal, sem distinção de culto. Nas citações, conservamos o que é útil ao desenvolvimento da ideia, pondo de lado unicamente o que não prende ao assunto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução de Sassi. De Sassi Sassi é um tradutor, né, do Evangelho. Ah, tá. Tem Para mim, vários. Sassi é só aquele da lenda. Não, por exemplo, eu tenho uma tradução aqui da Bíblia, que é de João Ferreira de Almeida, e tem a tradução de Sassi. Tem várias outras traduções. Então, Allan Kardec pegou a tradução de Sassi, entendeu?
Que é o nome dele. Não é o Saci Pererê, não. Eu pensava que é, falei Saci aqui agora. Não, não é o Saci Pererê, não. É, ó, Então, respeitamos continuemos. escrupulosamente a tradução de Saci. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução de Saci, assim como a divisão em versículos. Em vez, porém, de nos atermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real para o caso, grupamos e classificamos metodicamente as máximas, segundo as respectivas naturezas, de modo que decoram umas das outras, tanto quanto possível. A indicação dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite se recorra à classificação vulgar quando oportuna. Esse, entretanto, seria um trabalho material que, por si só, apenas teria secundária utilidade. O essencial era pô-lo ao alcance de todos, mediante a explicação das passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos a todas as condições da vida. Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Então, já caiu de novo. Eu acho, estou começando a achar, sabe, Malvina, que parece que eles preferem que a gente não coloque o texto aí, sinceramente. Bom, só pode, porque só se eu comprar um outro computador, não sei mais o que fazer. Inclusive, o PDF que eu usava, está na explicação aqui, né? Que era um PDF grátis, eu comprei um PDF, paguei bem caro, e mesmo assim ele fica caindo, esse malvado. Então, eu estava lendo assim, eu vi que deu uma diferença na imagem do celular, falei, aconteceu alguma coisa. Pois é isso. Então, o que acontece? O que ele está falando aqui, né? O Allan Kardec, que ele está explicando isso para nós, né? Que o essencial é colocar o evangelho ao alcance de todos, para que todas as pessoas consigam compreender aquilo que está, às vezes, escrito, mas de uma forma que Jesus talvez falasse por parábolas. Tem muitas parábolas aqui no Evangelho, né? Então, os Espíritos vêm nos esclarecer isso, né? Então, ele diz assim, ó, foi o que tentamos fazer com a ajuda dos bons Espíritos que nos assistem. Pode continuar. Muitos pontos dos Evangelhos. Então, Márcia, eu quando alguém está curioso, querendo ler o Evangelho, eu sempre costumei comprar o Evangelho e dar de presente, porque, né? Às vezes a gente não pode estar convivendo com a pessoa, mas dar um presente é mais fácil. Sim. Aí ele vai ler, faça um bom proveito. Continua, né? Continua. Muitos pontos dos Evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral, por si só são ininteligíveis. Ininteligíveis significa que não dá para entender o que está escrito ali. Um exemplo é o Apocalipse, né? O Apocalipse é uma coisa difícil de entender, né? Tem um monte de, vamos dizer assim, tem várias e várias pessoas tentando explicar o Apocalipse. Cada um explica de um jeito. Estão se falando muito no Apocalipse agora, né, Márcia? Eles estão falando muito em Apocalipse agora, né, nessa época. Porque estão entendendo que nós estamos no fim dos tempos, né? Então... Mas toda vez que chega um final de ciclo, ocorre o que a gente chama de um apocalipse, sabe? Então, mas são linguagens que a gente não entende, né? Então, tem muita coisa difícil de entender. Então, continua, amiga. Parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes apreenda o verdadeiro sentido.
Essa chave está completa no Espiritismo. Como já o puderam reconhecer os que o têm estudado seriamente e como todos, mais tarde ainda melhor o reconhecerão. O Espiritismo, que nos depara por toda parte na antiguidade e nas diferentes épocas da humanidade, por toda parte se lhe descobrem os vestígios nos escritos, nas crenças e nos monumentos. Essa é a razão porque, ao mesmo tempo que rasga horizontes novos para o futuro, projeta luz não menos viva sobre os mistérios do passado. Como completamente de cada preceito, acrescentamos algumas instruções escolhidas dentre as que os espíritos ditaram em vários países e por diferentes médios. Se elas fossem tiradas de uma fonte única, houveram talvez sofrido uma influência pessoal, ou a do meio, ao passo que a diversidade de origens prova que os espíritos são indistintamente seus ensinos e que ninguém, a esse respeito, goza de qualquer privilégio. Essa obra é para uso de todos, dela podem todos aurir os meios de conformar com a moral do Cristo, o respectivo proceder. Aos espíritas oferece aplicações que lhe concernem de modo especial, graças às relações estabelecidas doravante e permanentemente entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica que os próprios espíritos ensinaram a todas as nações. Já não será letra morta, porque cada um a compreenderá e se verá incessantemente compelido a pô-la em prática. Aconselho de seus guias espirituais, as instruções que promanam dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Então, podemos parar por aí, porque o Kardec, então, está explicando que o Espiritismo, ele vem trazer essa chave, né? Que vai abrir muitas coisas que Jesus falou. Então, por exemplo, a questão da reencarnação, explica o sofrimento e tantas coisas que na época era difícil de entender. Quando Nicodemos, por exemplo, vai falar com Jesus, e ele não entende como que o homem, sendo velho, podia entrar na barriga da mãe, né? Então, Jesus fala assim, mas você é doutor da lei, como que você não entende isso, né? Pessoas mais simples entendem. Então, a doutrina espírita, ela vem resgatar, né, esse conhecimento e trazer essa chave desse entendimento. Vem falar da mediunidade, não é? Então, a doutrina espírita vem falar, quando Jesus fala há muitas moradas na casa de meu pai, ele está falando não só das várias dimensões espirituais, como também dos vários mundos, dos vários planetas habitados. E, enfim, né, então, é isso, né, que Allan Kardec está dizendo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele realmente é um livro de cabeceira, nós temos que tê-lo conosco, carregar, né, quem deixar, levar para nosso trabalho, onde a gente está, levar os pequenininhos, aqueles de bolsa na bolsa, abrir ao acaso, ler, porque só o fato da gente abrir o Evangelho segundo o Espiritismo já sai uma luz ali para nós, né? Então, é isso.
Agora pedir para a Malvina, então, fazer a nossa oração, né, Malvina? Você faz? Isso. Obrigado, Márcia. Mestre Jesus, nesse instante, vamos pedir a Ti as Tuas bênçãos e a Tua paz em nossos corações, que possamos, Senhor, assimilar as Tuas palavras e os Teus ensinamentos. Que a Tua luz, a Tua misericórdia, seja em todos os nossos lares e também daqueles que não puderam estar conosco. Jesus, peço a Ti por aqueles que estão nas ruas, com frio, com fome. Peço pelos idosos abandonados, as crianças. Peço também, Jesus, visita os hospitais, levando a cura e a saúde a todos que lá estão. Peço, Senhor, por aqueles que suicidaram, aqueles que tiraram a vida dos seus irmãos, que a tua piedade, a tua misericórdia, Jesus, seja perdão para esses nossos irmãos que estão em sofrimento. Mestre Jesus, também peço pelos presídios, pelos presídios, pelos enlouquecidos, pelos cegos e pelos estropiados. Que a tua luz, Jesus, seja em todos os lares, em todos os lugares aonde estão em sofrimento. Que a tua luz, a tua misericórdia se faça entre eles. Jesus, gratidão pelo dia de hoje. Que a tua paz conserve em nossos corações esta noite que vamos dormir, repousar o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual sairá a aprender coisas novas. Obrigada, Senhor, e sede conosco, hoje, agora, por todo sempre, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Malvina. Obrigada eu. Minha fiel escudeira, está sempre ali, né? O Eliseu já virou um falso. Já raramente parece, né? Mas Israel também é fiel, não é? O Israel também está entrando todo dia, né? Não é? A Júlia nem se fala, e assim. A Júlia também, nossa parceira. Parceiros, né? E lembre-se, nós temos que manter, porque nós estamos muitas visualizações, às vezes chega a 800 visualizações. Pensa, né? Que coisa linda, porque assim, quem vai visualizar textos assim evangélicos é porque realmente está querendo, né? Normalmente as pessoas querem ver outras coisas, né, na internet, brincadeira, não é? Coisa, a maioria não se envolve com religião. Então... Ainda online piorou. Online, ainda mais do jeito que nós fazemos aqui, né? Que nós fazemos de um jeito assim totalmente amador, não é? E principalmente o fato que eu acho mais interessante é que nós estudamos as obras básicas. Normalmente as pessoas gostam daqueles temas, né, cheios, rebuscados, né? Como é que diz? Como é que diz? Eles gostam mais de um espetáculo, não? Como que é a palavra? É espetáculo mesmo. Aqueles... coisa assim que espante, que, né? Eles não gostam de coisa, a maioria não gosta de coisa normal. Feijão com arroz, são as obras básicas, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, Gênesis, né? Então, quando a pessoa está querendo mesmo aprender, né? Então, eu fico feliz, assim, de ver, né, 800 visualizações, a pessoa estava querendo, né? Então, eu fico feliz. E aí, mas vamos continuar do nosso jeitão aqui, né? Às vezes cai, às vezes não cai, entendeu? E assim vai. Porque foi assim que a gente começou, não vamos mudar. Então, nós estamos agora estudando, né, o céu e o inferno. Nós já falamos, Allan Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, codificou essa doutrina a partir
de várias coisas que estavam escritas, inclusive, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que ele tinha muitos textos que explicavam os textos da Bíblia, muito mesmo, mas ele não queria ficar repetindo, então ele escolheu assim, o que ele achava mais interessante, né? O Livro dos Espíritos foi o primeiro, né, que ele escreveu, e ele se correspondia com mais de 1000 centros espíritas, espalhados pelo mundo inteiro. Ele mandava perguntas, imagina, gente, que era tudo na base do correio daquele tempo, tudo escrito, tudo escrito com tinteiro, não é igual hoje, que tu manda o WhatsApp. E ele, imagine assim, o trabalho que foi de Allan Kardec, às vezes eu fico pensando e eu fico comovida, sabe? Porque ele se correspondia, aí ele mandava perguntas que os espíritos ali na França, né, onde ele residia, haviam revelado algumas coisas e ele ficava em dúvida. O que ele fazia? Ele pegava e mandava aquelas perguntas para o Brasil, né? O Brasil tinha muitos centros espíritas quando Kardec ainda estava vivo. O Brasil colaborou demais na codificação, né? Especialmente centros espíritas de Salvador, na Bahia. Então, eles mandavam e ele ia selecionando. Teve uma outra personagem, né, um amigo dele, que era um dramaturgo francês, chamado Victorien Sardou. O Victorien Sardou, ele gostava muito dessa parte, ele começou a ver as mesas girantes, né, que na França teve aquele momento de muito espetáculo, né, de conversar com os espíritos, e eles falavam tudo, os espíritos batedores, que se chama, né, que vieram justamente para chamar a atenção de todo mundo. Então, o Victorien Sardou gostava muito disso, e o Victorien Sardou fazia perguntas, eles iam respondendo, e ele ia anotando, não só ele e várias outras pessoas, e ele encheu 50 cadernos de perguntas e respostas. Depois ele falou, não vou dar conta disso. Pegou 50 cadernos e entregou para Allan Kardec. Falou, toma que o filho é teu. Eu já vi que você é que vai conseguir destrinchar isso. Gente, imagina o que foi para Allan Kardec. Pegar 50 cadernos, pegar todas as correspondências do mundo inteiro e colocar aquilo numa ordem didática, que foi o Livro dos Espíritos. É um trabalho que não dá nem para imaginar, sem computador, é tudo na base de, sabe, a luz, luz de vela, né? E ainda sendo perseguido, né? Imagine. Bom, então, depois que ele terminou o Livro dos Espíritos, ele falou, bom, acho que eu terminei, né, minha tarefa. Só que ele começou a ver que ele tinha mais coisas para escrever. Aí, então, ele desdobrou o Livro dos Espíritos, tem 4 partes. Ele, então, desdobrou, cada parte ele fez um livro, né? Então, tanto que as obras básicas são 5 obras, o Livro dos Espíritos, e depois mais 4 obras. E, então, nós vamos ter o Livro dos Espíritos, nós vamos ter a Gênese, que desdobra a primeira parte do Livro dos Espíritos, nós vamos ter... Caiu de novo. Nós vamos ter o Livro dos Médiuns, que desdobra a segunda parte, que fala do mundo espiritual. Nós vamos ter a Gênese, Livro dos Espíritos, a Gênese, Livro dos Médiuns. Nós vamos ter o Céu e o Inferno, que desdobra a parte das esperanças e das consolações. E... Peraí. Livro dos Espíritos, Gênese, Céu e Inferno, Livro dos Médiuns. Espera aí, gente. Cadê o outro? Deu um branco aqui. Bom, enfim. Então, o livro O Céu e o Inferno, certo? Ele trata das
penas e das consolações. O Evangelho, segundo o Espiritismo. Meu Deus, esqueci do Evangelho. O Evangelho, ele desdobra a terceira parte, que são as leis morais. Bom, meus amores, como novamente caiu, eu acho que eles estão querendo, né, que a gente leia. E fica a carinha da gente inteira aí, porque quando a gente coloca o texto, não fica a nossa carinha inteira. Vamos lá. Então, nós estávamos falando no céu e o inferno, olha aqui, o céu e o inferno, sobre as penas futuras. Estávamos no item 8º, que é o Código Penal da Vida Futura. Nós estamos estudando essa parte, certo? Então, aqui o Allan Kardec vai explicando que o sofrimento que nos aguarda, ele sempre será proporcional ao nosso grau de entendimento dos nossos atos. As nossas responsabilidades serão do tamanho da nossa capacidade de fazer escolhas adequadas, não é? Então, o selvagem que cometa crimes que para nós são gravíssimos, para ele a responsabilidade é bem menor, não é? Então, vamos lá. Então, item 8º. Estamos no capítulo 7º, primeira parte, capítulo 7º, item 8º. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais, como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos. Por isso que constituem tais ações um começo de progresso. Certo? Então, tudo é levado em conta. O que muda de uma pessoa para outra é a responsabilidade dela, mas o bem é sempre o bem, e o mal é sempre o mal. Certo? Então, por isso que também está lá no Evangelho, dizendo o seguinte, muitas coisas que nós condenamos, Deus releva. E muitas coisas que nós relevamos, Deus condena. Porque Deus conhece o móvel de todas as ações. Ele sabe o que foi que te movimentou naquela direção. Ele sabe o quanto você podia, naquela circunstância, estar sendo oprimido por alguma coisa que ninguém poderia saber, ou, enfim, a responsabilidade, o julgamento final é de Deus, né? Boa noite, Jonatas. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída, que deverá ser paga. Se o não for em uma existência, se-lo-á na seguinte ou seguintes. Porque todas as existências são solidárias entre si, ou seja, elas estão encadeadas. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar a segunda vez. Então, por isso que às vezes a gente comete um erro nessa vida, e se nós nos damos conta, a melhor coisa que nós podemos fazer é ir pedir perdão e reparar o erro. Nessa mesmo, não ficar esperando, né? Às vezes, nós não temos condição de reparar o erro para a pessoa que nós fizemos o mal. Né? Porque a pessoa às vezes já morreu, ou a pessoa às vezes foi embora, ou a pessoa até nos perdoou. E aí, mas nós não devemos para a pessoa, nós devemos para a lei de Deus. Então, nós vamos reparar isso fazendo bem para outro. Né? O espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no mundo espiritual, a consequência das suas imperfeições, as misérias, as vicissitudes
padecidas na vida corpórea, né, tudo que a gente passa nessa vida, são oriundas das nossas imperfeições. São expiações de faltas cometidas na presente, né, na presente existência, ou em precedentes existências. A expiação, ela decorre daquele erro que a gente comete, sabendo que é errado. Tu sabe que é errado, foi advertido, seu anjo da guarda falou, não faz, você foi e fez. Entendeu? Pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida corpórea, pode julgar-se a natureza das faltas cometidas em anterior existência e das imperfeições que as originaram. Então, a depender, né, daqueles aborrecimentos, vicissitude é assim, a tua vida, ela parece que gira sempre em torno dos mesmos problemas, das mesmas dificuldades. Às vezes a pessoa fala assim, parece que eu vivo patinando, né? Parece que eu não consigo avançar. Quando eu resolvo uma coisa aqui, parece aqueles barcos velhos, né? Quando você tampa um buraco, abre outro, você está sempre tirando água de dentro do barco. Por que é assim, né? Então, se nós analisarmos a natureza das nossas dores, das nossas angústias, aquilo que nos causa angústia, porque às vezes nós passamos por sofrimento e passamos bem, não nos causam tanta angústia. Às vezes eu converso aí com o Eliseu, né, com os meus primos, quando nós éramos crianças, as dificuldades que passávamos, né, de falta de tudo, mas nós não sentimos aquilo, parece que a gente era muito feliz, né? Então, como dizia a tia Maria, né? Deus dá o frio conforme o cobertor, sabe? Então, será que havia expiação ali para nós naquela infância, já que nós, apesar de hoje, nós olhando para trás, nós falamos, nossa, como que a gente sofria, mas lá nós não sofríamos, né? Era realmente uma vida feliz, né? E eu lembro, a tia Maria ainda falava assim, toda criança é feliz, né? Não tem criança, porque a criança, ela passa por um drama, mas ela logo se distrai, principalmente aquela criança que consegue conviver, né, com seus amiguinhos. Isso também naquele tempo, né? Hoje em dia as crianças, elas estão assim, tão prisioneiras, né, de tantas coisas, e aí, então, elas estão nesse mundo com tantas demandas, elas são tão pressionadas, que aí elas, às vezes, não dão conta, né, a gente vê crianças já com sintomas de depressão ainda na infância, mas, enfim, né, às vezes há sofrimentos que nós passamos e não é um sofrimento terrível, né? Então, a expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes em que for cometida. Então, às vezes, duas pessoas tiram a vida de um ser humano. Então, o crime é o mesmo, homicídio. Mas elas serão julgadas pelas circunstâncias. E o melhor julgador aí será sempre Deus, né? Deus é que vai saber, né? Cada um vai sofrer de acordo com a atenuante ou a agravante que haveria ali naquele caso, né? Não há regra absoluta e nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo. A única lei geral é que toda falta terá punição e terá recompensa todo ato meritório segundo o seu valor. Então, não existe nenhuma ação no bem, nenhum ato de caridade que não tenha uma recompensa, né? Às vezes nós não percebemos na hora,
Mas, normalmente, vem na hora. Quando você, às vezes, pratica um bem, a resposta que aquela pessoa te dá em forma de gratidão, né? Você sente uma alegria interna. Às vezes, a pessoa não pode nem sentir gratidão, porque, às vezes, é alguém que está numa situação, nem sabe quem foi que o benfeitor, às vezes é alguém que está doente, às vezes é alguém que está no estado de coma, você vai e ajuda alguém da família dele. Mas todas as vezes que nós conseguimos realizar o bem, há uma alquimia nas nossas sensações. Algo em nós se modifica. Nós sentimos uma alegria interna. Por pior que seja a situação, vamos imaginar essas calamidades públicas terríveis, enchentes, né, terremotos, as pessoas, tsunami, as pessoas que vão lá ajudar, a situação é terrível. Era para você estar chorando o tempo inteiro, mas aquele que está ajudando, ele está sentindo uma paz interior. Ele está sofrendo junto com as pessoas, mas, ao mesmo tempo, há uma força íntima, que é a força do bem. É a força da piedade, né? A piedade, ela gera em nós uma alquimia, uma energia que nos impulsiona, que nos faz desejar trabalhar cada vez mais e auxiliar, não é? Tanto que as pessoas tem pessoas que começam esses trabalhos e depois elas dedicam as suas vidas a isso, porque elas conseguem sentir a resposta do trabalho no bem, não é? É algo assim que só mesmo quem vive para saber. Às vezes eu falo com o Jonatas, eu vejo o Jonatas lá no meio daquelas crianças. A resposta é imediata, sabe? Aquela convivência, às vezes nós chegamos lá meio abatidos, às vezes doentes, adoecidos, mas é incrível como há essa resposta, né? Essa energia que nos chega. Então, a duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Por quê? Porque Deus não quer a morte do pecador, ele quer a morte do pecado, né? Da causa que faz você pecar. Normalmente, nós pecamos por orgulho, por egoísmo. As duas causas básicas de pecado, que são o orgulho e o egoísmo, são as mães e os pais da arrogância, do ciúme, da cupidez, da inveja, da vaidade. Então, quando você começa a combater o orgulho e o egoísmo, naturalmente você vai destruindo todos esses filhinhos deles, né? Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. O que Deus exige, por termo de sofrimentos, para finalizar os sofrimentos, é um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. Deste modo, o espírito é sempre o árbitro, né, o juiz da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela pertinácia no mal, quer dizer, prolonga se ele, não, eu tenho ódio dentro do meu coração, eu quero me vingar, vou me vingar, e fica ali renitente, né? Pela pertinácia no mal, ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. O amor cobre a multidão dos pecados, não é? Então, se nós temos alguma dívida perante a lei divina, e chega a hora da cobrança divina daquela nossa dívida, se naquele momento nós estivermos realizando um bem, a dívida não será cobrada naquela hora. Não será. Uma condenação por tempo pré-determinado teria o duplo inconveniente de continuar o martírio do espírito renegado, né?
ou de libertá-lo do sofrimento quando ainda permanecesse no mal. Então, veja, não, você vai sofrer, né, por causa disso, 30 anos, igual tipo é na Terra. As penas têm prazo definido. 30 anos. No entanto, tem pessoas que em 30 anos não mudam. E tem pessoas que em 10 mudam. Então, Deus sabe. Né? Então, a justiça divina ajusta isso, né? Ora, Deus que é justo só pune o mal enquanto existe e deixa de o punir quando não existe mais. Por outra, o mal moral, sendo por si mesmo causa de sofrimento, fará este durar enquanto subsistir aquele, ou diminuirá de intensidade à medida que ele decresça. Então, uma pessoa ciumenta, por exemplo, que é coisa pior para gerar sofrimento do que o ciúme? O ciúme é um ácido, né? É um ácido que vai corroendo a pessoa por dentro. Né? Conforme ela vai superando isso nela, ela vai deixando de sofrer. A inveja é uma coisa terrível. Quando você vai trabalhando isso em você e vai mudando a forma de encarar os bens da terra, vai se desapegando, você vai diminuindo a sua inveja também, né? Então, vai deixando de sofrer. Nós sofremos, nossos maiores sofrimentos, a causa somos nós mesmos. Né? 14º. Dependendo da melhoria do espírito, a duração do castigo, o culpado que jamais melhorasse sofreria sempre, e para ele a pena seria eterna. Se depende da melhoria do espírito, se ele nunca melhorasse, ele também ia sofrer eternamente. Só que nós sabemos que não é assim. A lei de Deus tem várias maneiras de reenquadrar a pessoa, né? Ou você vai pelo conhecimento, por exemplo, esse nosso espaço aqui de estudo é um espaço interessante, em que nós podemos melhorar pelo conhecimento, né? Pelo entendimento, pela reflexão, pela análise, fala, não, realmente, eu acho que passou da hora de eu mudar, né? Vai e muda. Mas tem pessoa que não, que por mais que fale, não adianta. Então, essas aí, Deus reserva uma coisinha chamada sofrimento, né? E o sofrimento é um remédio, né? Porque, às vezes, quando a pessoa está lá em cima de uma cama, doente, pegou uma doença para meditar, ele fala, cara, preciso melhorar, preciso mudar. Já pensou, né, se eu tivesse ido embora? Ontem mesmo eu estava vendo uma entrevista do Sérgio Felipe de Oliveira e eu não estava entendendo porque que o Sérgio, no último ano e meio, ele deixou crescer a barba, ele ficou muito diferente. E aí, nessa entrevista, ele mudou muita coisa assim nele. Ele já, para mim, ele é uma pessoa, um espírito muito nobre, é alguém que eu sigo, né? Porque ele é um cientista maravilhoso. Eu considero ele um mestre. Mas eu comecei a ver que o Sérgio estava diferente em algumas coisas, assim, umas posturas diferentes. E aí ontem eu estava vendo uma entrevista do Sérgio e ele falando assim. Aí a pessoa que estava entrevistando falou assim, por que da barba, né? Que estava aquela barba, que ele não tinha barba antes. Ele falou, é porque no início do ano de 2022, né? Portanto, fez um ano, eu tive um infarto muito grave, estive entre a vida e a morte, e depois eu tive que tomar um remédio que afina o sangue. Eu lembrei do Eliseu, né? Que tomou durante muito tempo clopidogrel, aí o Eliseu coçava assim, saía sangue, né? Porque afina o sangue, né? Aí você tem que ter cuidado ao fazer a barba. Então ele falou assim, então eu ia fazer a barba
e saía sangue. Então, eu tinha que deixar a barba crescer. Eu falei, nossa, como que é, né, as pessoas? Eu já tinha ouvido tanta versão dessa barba do Sérgio, sabe? Até crítica mesmo. Nossa, o Sérgio está estranho e tal, com essa barba. Mas foi isso. E aí ele contando que nesse episódio, ele sendo médico, né, tem noção, né, do que é um infarto, e foi muito grave o evento, até porque ele não é tão velho assim, ele tem 58 anos, então, né, normalmente, numa idade assim, a chance de ser fatal é maior. E os médicos disseram que ele ocorreu ali um milagre com ele, e ele, então, ele falou assim, quando ele retornou às atividades, ele disse o seguinte, que ele iria retomar a vida dele do zero. E olha que o Sérgio é um trabalhador espírita, desde tenra idade, um cientista dedicado. E eu fiquei pensando o que o Sérgio achava que não estava bom, né? Mas ele sabe lá, ele falou, não, daqui para frente eu não vou perder mais um minuto na minha vida. Sabe? Ele falou assim, não vou perder nem um minuto para ser feliz. Ser feliz dentro disso não é ser feliz, fazer loucuras. É fazer aquilo que é bom para mim, para o meu corpo, para a minha saúde, para a minha saúde espiritual, para a minha saúde moral, reatar vínculos, conviver com as pessoas que eu amo. Como isso é importante, né? Então, eu achei assim, fantástico, né? Ele dizer isso, ele falou assim, eu tenho a impressão que eu terei mais 9 anos, né? De moratória. Então, eu tenho que correr, ele falando o tempo todo assim, né? Então, nós vamos parando por aqui, no 15º item, e na nossa próxima segunda-feira, nós continuamos com o nosso céu e com o nosso inferno. Não é? Deixe-me... Espero que tenha sido bom para todos. Alguém tem alguma questão para levantar? Nós temos algum tempinho. Alguém quer falar alguma coisa? Se não quiserem, calem-se para sempre. Para quem que eu vou pedir para fazer a oração? O Eliseu tem condição de fazer oração ou não, Eliseu? Onde você está? Está ouvindo, pelo menos? Eliseu? Acho que ele não está conseguindo ligar o som. Quem poderia fazer a nossa oração? A Júlia? Está ouvindo? Júlia? Acho que todo mundo dormiu. Eu acho que a minha voz estava tão suave que eles dormiram. Israel, você está dormindo também, Israel? Hein, irmão? Não, tô acordado. Então faz oração para nós. O pior que eu tava falando, teve uma hora que eu tava meio com o olho fechado. Que bom, sinal que faz oração para nós, Israel. Você faz? Pode fazer? Sempre. Então faz. Senhor Jesus, obrigado por mais esse estudo, por mais essa palavra. Que o Senhor venha dar no ensinamento. E que nós vamos cada vez mais ser mais pessoas boas e nos tornarmos melhores cada dia mais. Abençoe a todos nós. Dê conforto a quem precisa. É isso que eu lhe peço hoje, agora e sempre. Assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Que assim